O verdadeiro segredo do sucesso com os conselhos atemporais de Napoleon Hill. Você já sentiu aquele fogo no peito? Aquele desejo ardente de ser mais? Mas algo te segura? É hora de transformar esse calor em ação. Você não se torna grande por acaso. Você decide se tornar. Cada ação que você toma ou te puxa para frente ou te segura para trás. Se você quer crescer, deve agir como a pessoa que já está lá. Fale com certeza. Mova-se com um propósito. Apareça com a energia do seu futuro eu. Porque sua identidade não é apenas algo que você descobre. É algo que você demonstra. No momento em que você age como se já fosse seu, você começa a se tornar aquele que merece isso. Em poucos momentos, você aprenderá como entrar na sua identidade futura e agir como a versão de você que vence. Cada decisão que você toma é um voto para a versão futura de si mesmo. Antes de tudo, quero sua energia. Clique no like se está com a gente, comente 3 se quer mais e se inscreva, porque o final desse vídeo é imperdível. O problema? A maioria das pessoas lança seus votos por conforto, não por caráter. Você diz que quer sucesso, mas suas ações diárias estão alinhadas com essa afirmação? Se a versão dos seus sonhos de si mesmo acorda cedo, aprende diariamente e fala com confiança, então você deve começar a se comportar como se esses traços já pertencessem a você. Não espere estar pronto. Não espere por aprovação. Sua mente é o motor e seus hábitos são as rodas. Comece a dirigir hoje. Como diz a Escritura, em Provérbios 23, versículo 7, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Você não se torna confiante pensando sobre isso. Você se torna confiante aparecendo consistentemente, mesmo quando suas mãos tremem. Pense em Florence Nightingale. Ela não esperou a coragem chegar. Ela entrou em hospitais infestados de peste e se tornou a coragem. Você não pode esperar até sentir que é a pessoa que deseja ser. Você deve agir como tal primeiro. É assim que você se torna. Então, para o que seus hábitos estão votando hoje? Eles estão moldando a pessoa que você sonhou em se tornar? Ou estão te mantendo acorrentado ao familiar? Você não se torna um líder observando outros liderarem? Você se torna um líder decidindo todos os dias que suas ações ecoarão suas aspirações. E se você agir como a pessoa que deseja ser, por tempo suficiente, um dia você acordará e perceberá que já é. Você diz que quer viver com ousadia, mas o medo sempre sussurra mais alto que a fé. Ele entra silenciosamente, mas te agarra como ferro. Nem sempre é um grito. Às vezes, é uma puxada sutil para trás quando você está prestes a dar um passo à frente. Toda vez que você hesita, toda vez que você recua, você treina seu sistema nervoso para que o medo esteja no comando. Seu corpo lembra dessa retirada. E lentamente, sem perceber, você se torna um prisioneiro não das suas circunstâncias, mas do seu padrão. Mas o oposto também é verdade. Toda vez que você dá um passo à frente, enquanto seu coração bate forte, toda vez que você fala, enquanto sua voz treme, você ensina sua alma que a coragem lidera. Você reconecta seu espírito para seguir o crescimento em vez do conforto. Ousadia não é sobre barulho. Não é sobre ser impulsivo ou imprudente. Ousadia é silenciosa, deliberada e ancorada na convicção. É escolher crescer, mesmo quando seus joelhos tremem. É acreditar que avançar é melhor que o familiar. Eleanor Roosevelt, uma das mulheres mais influentes do século XX, uma vez teve medo de falar em público. Sua voz vacilava, suas mãos tremiam, mas ela se levantou mesmo assim, não porque o medo havia desaparecido, mas porque a missão era maior. Seu legado não foi construído na ausência de medo, mas na presença da fé. Ela decidiu agir com ousadia, e sua decisão moldou uma nação.
Você pode estar esperando o medo desaparecer antes de agir, esperando por um dia em que você estará completamente pronto, completamente confiante, completamente seguro. Mas e se esse dia nunca chegar? E se o medo nunca desaparecer completamente, mas sua coragem crescer mais forte mesmo assim? E se a única saída for através? A questão não é: você está com medo? A questão é: você vai agir mesmo assim? Que decisão você poderia tomar hoje que ecoa a versão mais ousada de si mesmo? Que passo, que salto, que risco você tomaria? Não porque você se sente pronto, mas porque você se recusa a ser governado pelo medo. Ousadia é um músculo, e como qualquer músculo, ele cresce através da tensão, repetição e resistência. Você não se torna ousado da noite para o dia. Você se torna ousado através de pequenas decisões tomadas em quartos silenciosos, através de conversas difíceis, através de momentos vulneráveis onde sua voz treme. Mas você fala mesmo assim. Você não precisa conquistar a montanha hoje, mas deve dar um passo. Faça a ligação. Diga sim, diga não. Faça a pergunta, voe, comece. Você não está esperando a ousadia chegar. Você está se tornando ousado, decisão por decisão. Centímetro por centímetro, você está remodelando quem você é. Com cada ato ousado, não importa quão pequeno, você vota pela versão de você que não recua. Você lança uma cédula por crescimento, por expansão, por destino. Então, o que você escolherá hoje? Conforto ou coragem? Segurança ou esforço? Medo ou futuro? Seu legado não será escrito pelo que você sentiu. Será escrito pelo que você fez, apesar do medo. Um ato ousado de cada vez. Se o seu futuro eu entrasse na sala agora, ele reconheceria suas ações ou ficaria confuso com elas? A versão de você que você sonhou, orou e visualizou em seus momentos mais altos de clareza. Você está vivendo de uma maneira que reflete a disciplina deles, o foco deles, a integridade deles? Ou seus dias estão cheios de atraso, distração e esforço diluído? Você não pode desejar sua transformação. Você caminha para ela. Você a constrói, escolha por escolha, dia por dia. Não em explosões ocasionais de esforço, mas na consistência silenciosa de decisões diárias. A maior decepção é a autoenganação. Falar de se tornar enquanto vive de forma contrária a isso. Como diz Tiago 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra exige congruência, não desempenho. Você não impressiona o céu falando de visões elevadas. Você o honra ao incorporá-las. Você pode ter boas intenções, mas intenção sem ação é apenas imaginação. A verdadeira alinhamento é quando seus pensamentos, suas palavras e suas ações enfrentam a mesma direção, para frente. Benjamin Franklin é a prova de que a transformação não é mística, é mensurável. Ele não apenas esperava pela virtude, ele a documentava. Todo dia, ele acompanhava 13 virtudes, responsabilizando-se com tinta e verdade. A sabedoria não o encontrou por acidente. Ela o encontrou na interseção da rotina e da resolução. Ele sabia que a grandeza não é revelada em atos ocasionais, mas em comportamentos consistentes. E isso ainda é verdade. A questão diante de você, agora, é urgente. O que seus hábitos atuais profetizam sobre seu futuro? Não suas afirmações, seus hábitos. Você está construindo a vida que afirma querer? Ou está ensaiando uma performance de progresso? Se o seu futuro, eu é focado, como você elimina as distrações de hoje? Se eles são financeiramente livres, como você administra o dinheiro hoje? Se eles são corajosos, que verdade você deve finalmente falar? Se eles são respeitados, que disciplinas você precisa honrar agora? Você não se torna confiante desejando? Você constrói confiança, mantendo promessas para si mesmo repetidamente.
Você não se torna poderoso por declarações. Você se torna poderoso por decisões. Decisões que refletem a versão mais elevada de si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Você diz que quer mudança, mas está vivendo como se ela já tivesse começado? Pare de esperar pelo humor certo, pelas condições perfeitas ou por mais clareza. E se a clareza vier após a obediência? E se o crescimento seguir a ação, não a preceder? Faça uma pergunta melhor. Não quando eu mudarei, mas o que meu futuro eu faria em seguida. Então faça isso. Não uma vez, mas diariamente. Disciplina não é dramática. É monótona. É silenciosa. É aparecer de novo e de novo, alinhando sua vida à identidade que você diz ser sua. Não se trata de perfeição. Trata-se de direção. Sua identidade é revelada na repetição. Você é o que faz repetidamente. Então, se você quer se tornar alguém diferente, haja diferente consistentemente. A verdade é que seu futuro eu não está esperando para aparecer. Eles estão esperando para serem construídos. E os materiais já estão em suas mãos. As escolhas de hoje, os hábitos de hoje, a mentalidade de hoje. Então, o que você fará com este dia? Você se moverá em direção à vida que diz querer? Ou atrasará novamente, esperando que a transformação chegue por si só? Não vai? Mas você pode. Você pode aparecer hoje como se seu futuro eu estivesse assistindo. Porque ele está. E eles estão contando com você para acertar essa parte. A maioria das people espera que a motivação apareça como um relâmpago, súbita, deslumbrante, inegável. Mas esse tipo de faísca é raro e não confiável. Motivação não é relâmpago, é fogo. E o fogo deve ser alimentado. Não uma vez, não ocasionalmente, mas todos os dias. Esperar pela motivação é uma aposta, mas construí-la, isso é uma escolha. Uma que se acumula. Se você quer agir como a pessoa que admira, comece nas sombras. Comece onde ninguém vê. Construa seus hábitos em particular. Forme sua mentalidade em solidão. Pratique sua disciplina em silêncio. O holofote nunca cria grandeza. Ele apenas revela o que foi construído no escuro. E isso exige sacrifício. Você deve dizer não quando outros se entregam. Não por medo, mas por visão. Você deve escolher o crescimento quando outros escolhem fofoca. Não porque você é melhor, mas porque está se tornando. Como diz o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar seus dias é reconhecer seu valor. Parar de tratar o tempo como se fosse infinito, porque não é. Cada minuto que você gasta é um voto para o futuro que você está construindo. O tempo é uma moeda, e seu investimento revela seus valores. No que você gasta seu tempo é o que você prioriza. Então, o que seu calendário diz sobre seu caráter? Você está alimentando seu fogo ou deixando-o tremeluzir sob o peso da distração? Booker T. Washington, nascido em escravidão, sem privilégios, sem plataforma, sem herança. No entanto, ele aprendeu a ler à luz de velas. Ele limpava salas de aula para pagar pela educação. Ele não esperou que alguém notasse seu potencial. Ele trabalhou até que seu potencial se tornasse impossível de ignorar. Mais tarde, ele se tornou educador, autor e conselheiro de presidentes. Sua motivação não foi dada, foi cultivada. Não veio de cima, foi acesa dentro. Então pergunte-se, com o que você está alimentando seu fogo? Você está acendendo-o com livros que te desafiam? Com metas que te esticam? Com mentores que te refinam? Com conversas rasas e hábitos sem sentido? A pessoa que você admira, ela não é mágica, ela é intencional. Eles são disciplinados quando ninguém está olhando. Eles treinam quando ninguém aplaude. Eles estudam quando ninguém se importa. Essa é a verdadeira diferença. O fogo cresce quando é alimentado, mas também morre
quando é ignorado. Não espere por uma grande faísca. Comece com pequenos gravetos, uma rotina matinal, uma sessão de leitura de 30 minutos, uma conversa difícil, um movimento ousado. Alimente seu fogo de maneiras silenciosas, diariamente, consistentemente, porque seu futuro não precisa de um flash, ele precisa de uma chama. Essa chama se torna sua bússola. Ela dá luz ao seu caminho. Ela aquece os outros à medida que se aproximam. Ela se torna a base da sua liderança, da sua clareza, do seu poder. Mas não se engane, é seu trabalho cuidar dela. Ninguém fará isso por você. Ninguém mais conhece o sonho que queima dentro de você. Então, proteja-o, nutra-o, apareça para ele. Não porque você sempre quer, mas porque sempre importa. Então, hoje, alimente seu fogo com visão, com disciplina, com verdade. O caminho que seu futuro eu caminhará amanhã está sendo iluminado pelo fogo que você cuida hoje. Você não pode se tornar quem você foi destinado a ser enquanto se agarra a quem costumava ser. Mas essa é a armadilha silenciosa em que muitos caem. Eles desejam elevação, mas resistem à evolução. Eles querem novos resultados, mas se recusam a liberar velhas identidades. Você não pode entrar em uma nova vida com o peso de uma antiga te arrastando para trás. Se você quer crescer, deve liberar. Se você quer transformação, deve deixar ir tudo o que não serve mais ao futuro que você está construindo. Parece perda, mas não é. É transformação. É o desprendimento do que foi, para que o que está destinado a ser possa emergir. Como diz Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação exige desaprender. Exige que você questione as crenças, as histórias, os rótulos que carregou por anos. Só porque algo é familiar, não significa que é fiel ao seu futuro. Você pode estar segurando uma identidade enraizada na dor, na sobrevivência, no medo. Mas essa identidade foi formada para te ajudar a passar por algo. Não foi feita para te carregar para o que vem a seguir. O propósito não vive nas sombras de quem você costumava ser. Ele vive na luz de quem você está se tornando. Harriet Tubman entendeu isso. Nascida na escravidão, ela lutou por sua liberdade, mas não parou por aí. Ela voltou várias vezes, arriscando sua vida para levar outros à liberdade. Ela não estava apenas escapando de um sistema. Ela estava deixando de lado uma identidade. Ela parou de se ver como propriedade e começou a viver como uma desbravadora. Ela não permitiu que seu passado definisse seu potencial. E você também não deveria. Pergunte-se: que identidade devo reescrever para crescer mais alto? Que narrativa devo reescrever? Que mentalidade deve morrer para que meu propósito viva? Esta jornada não é sobre abandonar quem você é sobre descartar quem você nunca foi verdadeiramente. A versão insegura, a versão duvidosa, a versão que joga pequeno, a versão construída nas opiniões alheias e nas feridas do passado. Seu destino é valioso demais para carregar peso morto. Então, olhe de perto o que você ainda está segurando que seu futuro eu nunca carregaria. Um relacionamento tóxico, uma crença limitante, um título que não cabe mais, uma desculpa que você continua esperando que nunca virá. Coloque isso no chão. Não amanhã, agora. Sua liberdade não está no próximo feito. Está na próxima liberação. Quem você está destinado a ser já está esperando. Mas você só pode encontrá-lo quando estiver disposto a deixar para trás quem você não é mais. A verdade é que o casulo deve se romper para que a borboleta voe. A casca deve rachar para que a semente cresça e você deve deixar ir para crescer. Essa
é a natureza da transformação. Não é limpa, não é arrumada, mas é sagrada. Que hoje seja o funeral das falsas identidades, que hoje seja o nascimento do seu tornar-se. Fale isso em voz alta se necessário. Eu não sou mais quem eu era. Estou me tornando quem sempre fui destinado a ser. Caminhe para frente. Não com desculpas, mas com autoridade. Não com medo, mas com clareza. A vida que você busca não começa com adição. Começa com liberação. Então dê um passo à frente e caminhe como a versão de você que já é livre. A mentira mais perigosa não é que você falhará, é que você tem tempo. Tempo para começar mais tarde. Tempo para crescer mais tarde. Tempo para se tornar mais tarde. Mas o mais tarde é o cemitério do potencial. É onde as visões desvanecem, onde os sonhos decaem, onde o propósito é adiado para o esquecimento. Cada segundo que você atrasa para entrar no seu futuro eu, você reforça o atual. E seu eu atual, se não estiver crescendo, está lentamente declinando. Como diz Efésios 5, versículos 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso significa que o momento à sua frente importa. Não amanhã, não na próxima semana, agora. A oportunidade não espera por condições perfeitas. Ela favorece os preparados e os presentes. No século XIX, enquanto muitos homens de negócios na Grã-Bretanha esperavam que os mercados se estabilizassem ou que as condições fossem favoráveis, um homem chamado Thomas Holloway construiu um império na saúde e na educação. Ele não esperou por clareza. Ele criou impacto. Holloway fundou uma das empresas farmacêuticas mais importantes de seu tempo e, mais tarde, usou sua fortuna para estabelecer o Holloway College para mulheres. Um movimento ousado em uma era em que poucos investiam na educação feminina. Ele poderia ter esperado, ele poderia ter jogado seguro, mas ele se moveu com urgência. Ele transformou lucro em propósito. E você? Está confundindo medo com sabedoria? Está deixando a hesitação usar a máscara da paciência? Esperando por clareza quando é realmente coragem que te falta? O futuro não exige perfeição. Ele exige ímpeto. Agir como seu futuro não é sobre ter todas as respostas. É sobre se recusar a parar. Cada hora que você adia uma ação ousada, você perde o poder do crescimento composto. Um passo hoje multiplica amanhã, mas zero ação acumula em zero progresso. O custo do atraso é invisível no início, mas devastador com o tempo. Pare de dizer a si mesmo que começará quando for mais fácil, quando a vida se acalmar, quando você se sentir mais pronto. Esse dia nunca chega. O mundo não pausa para você se sentir corajoso. Ele recompensa aqueles que se movem apesar do medo. Então pergunte-se: que escolha você poderia fazer hoje, pela qual seu futuro eu te agradeceria? Que conversa você está evitando? Que hábito você poderia começar? Não porque é conveniente, mas porque é crítico. Que visão você está carregando que merece ação agora? Você diz que quer uma vida diferente, mas está vivendo diferente? Ou apenas falando sobre isso? O tempo é a moeda mais cara que você tem e, uma vez gasta, não pode ser recuperada. Pare de proteger suas limitações com desculpas. Pare de embrulhar a procrastinação em linguagem filosófica. O tempo não se curva ao desejo. Ele se curva apenas à disciplina. Se seu sonho importa, então o tempo não é um luxo, é um teste. E a maneira como você gasta seus minutos determinará a medida da sua vida. Você não tem a promessa de um algum dia. Você só tem o presente deste dia, desta hora, desta decisão. Então mova-se agora. Faça a ligação. Comece o projeto. Tenha a conversa. Diga sim, diga não. Mas, o que quer que faça, não fique parado. Porque a quietude não é paz. É decadência disfarçada. Minuto a minuto,
Você está construindo seu futuro ou enterrando-o? O relógio não se importa, mas seu propósito sim. Então, dê um passo e continue, porque o destino honra o executor. Você diz que quer crescer, mas quem é você quando ninguém está olhando? Essa versão oculta de você, a que está atrás de portas fechadas, segura as chaves do seu futuro. Não é seu rosto público, suas palavras polidas ou suas postagens selecionadas que moldam seu destino. É a disciplina silenciosa, o trabalho invisível, as decisões silenciosas que determinam a altura que você alcançará. A vitória pública é nada mais que o eco da disciplina privada. Como diz Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que flui de você quando os aplausos cessam, quando as luzes se apagam, quando ninguém está contando pontos? À meia-noite, quando o mundo descansa, com o que você está alimentando sua mente? Que hábitos você está repetindo? Que pensamentos você está entretendo? As respostas a essas perguntas não são apenas pequenos detalhes. Elas são o projeto do seu futuro. George Washington Carver, um homem nascido na escravidão, mas destinado a moldar a história. Ele não esperou por um palco. Ele não esperou por validação. Em vez disso, ele trabalhou em laboratórios escondidos, trabalhando pela noite, transformando um simples amendoim em centenas de inovações. Seu gênio não foi um flash. Foi forjado no silêncio. Seu caráter não foi construído em público. Foi cultivado na solidão. Seu impacto gritou apenas porque sua preparação sussurrou. Você está dominando seus hábitos quando o holofote está apagado? Você está construindo nas sombras o que pretende revelar na luz? A verdade é que o sucesso não começa na plataforma. Começa no chão da disciplina. Você não sobe de repente. Você simplesmente encontra o momento com a prontidão que construiu em segredo. Não se deixe enganar pela cultura da fama instantânea. A verdadeira grandeza é cozida lentamente, não no micro-ondas. É formada na fornalha da consistência. E a fornalha não é glamourosa, é repetitiva, é solitária, está cheia de escolhas que ninguém aplaude, mas que o céu conta. Então, quem é você nos bastidores? Seu futuro, eu ficaria orgulhoso dos seus hábitos à meia-noite ou perplexo com sua inconsistência? Eles encontrariam uma vida sendo preparada para a grandeza ou uma sendo distraída pelo conforto? Cada decisão privada é uma semente, e cada semente com o tempo produz fruto. Se você quer o fruto da excelência, plante a semente da integridade. Se você quer o fruto da influência, plante a semente do serviço. Se você quer o fruto do impacto, plante a semente da diligência oculta. A grandeza não vem de desejar reconhecimento, vem de viver em alinhamento. Quando ninguém está aplaudindo, sem líderes de torcida, apenas você, suas escolhas e seu Criador. Comece a vencer em segredo. Comece a treinar como se o mundo já te visse. Fale com excelência, mesmo quando acha que ninguém ouve. Trabalhe com excelência, mesmo quando ninguém agradece. Apareça com excelência, mesmo quando a recompensa parece distante. Porque quando seu momento chegar, e ele chegará, você não precisará se levantar para ele. Você já estará lá. Não por sorte, mas por legado. Um legado forjado, uma decisão privada de cada vez. Então guarde seu coração. Afie seus hábitos. Construa sua alma. E viva hoje como se o futuro já estivesse assistindo. Porque ele está. Você nasceu com poder. Mas então veio o condicionamento. A lenta e silenciosa erosão da confiança. As vozes que te disseram para esperar sua vez, para diminuir o tom, para não ser demais. Então você aprendeu a se encolher. Você aprendeu a se desculpar por sua presença. Você aprendeu a pedir permissão pelo que já era seu por design.
Mas a versão de você que mudará sua vida e talvez mude o mundo nunca será encontrada escondida atrás da aprovação. O caminho à frente começa não com validação externa, mas com convicção interna. Como diz Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora persuadir homens ou Deus? Ou busco agradar a homens? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você não pode servir seu futuro e servir o medo ao mesmo tempo. Um deve morrer para que o outro viva. Muitos esperam ser escolhidos, sem perceber que já são. Escolhidos para liderar, escolhidos para construir, escolhidos para falar. Mas ainda hesitam, ainda adiam seu destino para as opiniões dos outros. Ainda se fazem pequenos em salas que estavam destinados a transformar. Sojourner Truth tinha todos os motivos para ficar em silêncio. Nascida na escravidão, despojada de direitos. Ela poderia ter escolhido a invisibilidade, mas não o fez. Ela se ergueu em tribunais, ela trovejou a verdade do púlpito, ela não esperou que lhe dissessem que estava pronta. Ela decidiu que estava. E essa decisão mudou a história. E essa é a decisão diante de você hoje. Você continuará esperando para ser escolhido, aprovado, validado, ou se levantará, falará e agirá como o escolhido que você já é? Pare de adiar seu destino para pessoas que nem entendem sua missão. Pare de pedir a mentes pequenas para validar uma grande vocação. Pare de se encolher para caber em ambientes que não podem conter seu futuro. Você não nasceu para se misturar. Você nasceu para romper, para perturbar, para reconstruir, para reimaginar. E sim, isso será desconfortável. Sim, isso terá um custo. Mas nada grande nasce sem desconforto. Então pergunte-se, como seria hoje ocupar o espaço que sua vocação exige? Entrar em salas com a autoridade de alguém que pertence lá, porque você pertence. Falar como se sua voz importasse, porque ela importa. Cada momento que você espera por permissão, você atrasa seu propósito. Cada vez que busca aplausos, você sacrifica a autenticidade. Mas quando você para de esperar e começa a caminhar, tudo muda. Não da noite para o dia, mas inevitavelmente. Porque o poder flui para aqueles que o reivindicam. Você não precisa de mais credenciais. Você não precisa de mais seguidores. Você precisa de mais coragem. A coragem de acreditar que sua presença não é um erro, que sua voz não é um acidente, que seu sonho não é demais. Que este seja o dia em que você decide ser perigoso para o medo, para a dúvida, para os sistemas que te mantiveram pequeno. Que este seja o dia em que você para de buscar permissão. Você não foi projetado para viver nas sombras. Você foi projetado para iluminar. Você não foi feito para se conformar. Você foi feito para liderar. E o momento em que você acredita nisso, verdadeiramente acredita, é o momento em que você começa a caminhar na plenitude do seu propósito. Então, levante-se, não com desculpas, mas com autoridade. Não com arrogância, mas com alinhamento. Você não precisa perguntar se o mundo está pronto. Você só precisa declarar que você está. Porque você está e é hora. A maioria das pessoas mede o progresso por resultados. Elas olham para os números, os seguidores, a renda, os troféus. Mas os sábios medem o progresso por alinhamento. Porque o alinhamento é o motor invisível por trás de todo o resultado visível. Se sua vida não está alinhada com sua visão, então cada passo à frente é, na verdade, um passo para o lado. Suas ações correspondem ao seu destino ou às suas dúvidas? Essa pergunta não é retórica. Porque se você está se movendo em direção a uma visão que seus hábitos traem, você não está sendo estratégico. Você está sendo autoenganador. Como diz Amós 3, versículo 3. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?
Isso inclui você e seu futuro. Se seu estilo de vida atual está em desacordo com seu futuro desejado, um eventualmente cancelará o outro. Isso não é apenas sobre sonhar grande, é sobre viver de forma inteligente. Sonhos não precisam apenas de crença. Eles precisam de alinhamento, consistência, prova. Porque quando sua vida está em acordo com seu propósito, cada momento se torna um tijolo em uma fundação que dura. Thomas Edison. Ele não inventou a lâmpada por sorte ou por um golpe de gênio. Ele falhou milhares de vezes. Mas cada experimento, cada faísca, cada noite tardia, naquele laboratório, estava alinhado com uma visão de um mundo iluminado por eletricidade. Seus resultados foram adiados, mas seu compromisso foi imediato. Ele não esperou para ver se funcionaria antes de agir em alinhamento. Ele se alinhou primeiro e os resultados seguiram. Então pergunte-se: você está comprometido com seu sonho ou apenas interessado nele? Você é consistente quando ninguém aplaude ou só dá passos quando o aplauso é garantido? Muitos vivem em contradição, falando de sonhos, mas construindo distrações. Você diz que quer clareza, mas alimenta confusão. Você diz que quer grandeza, mas se contenta com conforto. Você diz que quer impacto, mas seus dias estão cheios de trivialidades. Sua vida não pode caminhar em duas direções. Se você ainda está tentando agradar tanto o medo quanto o propósito, você está dividido. E a divisão sempre atrasa o destino. Então, que direção você escolheu? Realmente escolheu. Se você quer o futuro, deve praticá-lo hoje no que você come, no que lê, em como fala, em como responde quando ninguém observa. Porque suas escolhas são sermões. Elas estão pregando algo. Elas proclamam sua crença na sua visão ou declaram sua descrença. Então examine seu dia honestamente. Ele confirma quem você quer se tornar ou o contradiz? Seus hábitos ecoam suas intenções mais altas ou as sabotam silenciosamente? Você não pode fingir alinhamento, você só pode vivê-lo. Não requer perfeição, mas requer honestidade. Se você está fora de alinhamento, ajuste. Se você esteve distraído, volte. Se você foi passivo, recometa-se. Comece agora. Comece de novo. Mas o que quer que faça, não pare até que suas ações, sua mentalidade, seus relacionamentos e seus ritmos apontem todos em uma direção. Em direção ao futuro que você diz acreditar. Isso não é apenas como você cria resultados, é como você se torna inabalável. Porque quando sua vida prega uma mensagem, verdade, propósito, convicção, tudo começa a se mover em harmonia. O ímpeto se torna natural, a disciplina se torna mais fácil e seus resultados, eles se tornam inevitáveis. Viva alinhado, não mais tarde. Agora, a pessoa que você quer ser já existe dentro de você. Eles não estão esperando pelo dia perfeito. Estão esperando por uma decisão. Mas essa versão de você não ganha vida na facilidade. Eles são revelados através da adversidade, chamados pelo desafio, formados na pressão. Você não pode aquecer o crescimento no micro-ondas, você deve suportá-lo. As provações não são desvios, são espelhos. Eles refletem a força que você esqueceu que tinha. Eles expõem a mentalidade que você tem e te apresentam ao poder que você achava que faltava. Como diz Tiago 1, versículos 2 a 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Essa perseverança não é fraqueza, é tornar-se. Então, a verdadeira questão é: você está ressentindo a dificuldade que está destinada a forjá-lo? Está tentando escapar da própria coisa que o elevará? O fogo não é seu inimigo, é sua forja. Ele não vem para destruir, vem para refinar, para queimar o que é frágil, para revelar o que é real. Andrew Carnegie, nascido na pobreza na Escócia.
Ele imigrou para a América e começou a trabalhar como garoto de bobina em uma fábrica de algodão aos 13 anos. Suas mãos estavam manchadas de trabalho, seu caminho cheio de barreiras. No entanto, cada revés lhe ensinou disciplina. Cada obstáculo refinou sua resolução. Ele trabalhou pelas noites, investiu em livros, aprendeu com mentores e suportou críticas e contratempos que outros fugiriam. Mas através da pressão ele cresceu, não apenas em um titã da indústria, mas em um filantropo que doou a maior parte de sua fortuna para impulsionar a educação e bibliotecas ao redor do mundo. O legado de Andrew Carnegie não foi criado no conforto, foi forjado no desafio. Sua riqueza não foi sua maior contribuição, sua mentalidade foi. Ele não se tornou grande apesar das dificuldades, ele se tornou grande por causa delas. E você? Que provação você está enfrentando agora? Está encolhendo sob seu peso ou crescendo com sua resistência? Sua reação revela sua identidade. Quando a pressão chega, você reclama ou constrói? Você recua ou reconstrói? Você não se torna poderoso evitando a dor. Você se torna poderoso escolhendo o crescimento dentro dela. Você não ganha força pulando o vale. Você a ganha caminhando por ele com fé e fogo. E se a pressão de hoje for, na verdade, a preparação de amanhã? E se a tempestade que parece te opor estiver realmente te moldando, moldando sua determinação, treinando sua voz, construindo sua capacidade? Você diz que quer ser ousado, então abrace a temporada que exige isso. Você diz que quer liderar, então responda como líder agora, especialmente quando é difícil. A verdade é que a pessoa que você admira, a versão forte, ancorada e poderosa de si mesmo, nasce nesta batalha, não depois dela, nela. Então, incline-se, não com resistência, mas com prontidão. Levante-se, não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Recuse-se a ser quebrado pelo que foi feito para te construir. Recuse-se a encolher em desculpas. Em vez disso, estique-se, cresça, empurre, fale, lidere. Que este momento se torne o momento em que você encontrou a si mesmo, a versão de você que sempre soube que estava dentro, mas que ainda não havia sido chamada. Haja como seu futuro, eu agiria. Especialmente quando é difícil. Porque quando você responde com poder e dor, você se torna imparável. E é isso que você sempre foi destinado a ser. A maioria das pessoas quer clareza antes de se comprometer. Elas querem um mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que a clareza não é um pré-requisito para a ação. É a recompensa. É conquistada através do movimento, não da espera. Você nunca pensará seu caminho para a certeza. Você deve caminhar para ela. Quando você se move, o caminho aparece. Quando você decide, a névoa começa a se dissipar. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não um holofote, uma lâmpada. Isso significa que você não vê toda a jornada. Você vê apenas o suficiente para o próximo passo, o suficiente para confiar, o suficiente para agir. Mas muitos perdem seu momento esperando por uma confirmação que só vem após a obediência. Eles querem sinais, mas ignoram o empurrão. Eles esperam por clareza, mas ignoram o chamado. Você ainda está esperando por condições perfeitas antes de agir? Ainda pedindo garantias antes de dar o primeiro passo? Mas e se seu futuro não começar com prova? E se começar com busca? A pessoa que você quer se tornar, a versão ousada, sábia, disciplinada de você, não emerge depois que você tem todas as respostas. Eles aparecem quando você escolhe acreditar antes de entender. Quando você se move com fé, não com medo. Quando você constrói com propósito, não com permissão. Que movimento ousado você está adiando porque teme que nem tudo faça sentido?
Que decisão você está postergando porque não pode ver o passo 10? A verdade é que você não precisa ver. Você só precisa dar o passo 1. Fé não é teoria. Fé é movimento. Como diz Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, o que sua fé está fazendo agora? Está sentada no medo? Ou está dando um passo à frente? Mesmo tremendo? Mesmo insegura? Se seu futuro eu só ganha vida após a certeza, você nunca o encontrará. Porque a transformação começa antes do entendimento. O poder não nasce na previsão, nasce na obediência. Você não se tornará a pessoa que deseja ser calculando cada risco. Você se tornará ela confiando na voz interior que diz, vá, que diz, construa, que diz, comece. Você não está sendo chamado a pular cegamente, você está sendo convidado a se mover sabiamente, passo a passo. Confie que o chão encontrará seus pés, confie que cada passo ensinará o que a pausa nunca poderia. A clareza não é o ponto de partida, é a recompensa. A luz cresce enquanto você se move, a névoa se dissipa enquanto você confia, o mapa se desdobra enquanto você caminha. Então não espere por certeza total, espere pelo sussurro, então haja sobre ele, porque o movimento cria ímpeto, e o ímpeto constrói confiança, e a confiança atrai clareza, não é mágica, é obediência multiplicada por ação. Então mova-se. Comece pequeno se necessário, mas comece. Diga sim. Faça a ligação. Escreva o plano. Abra a porta. Corra o risco. Você não precisa saber tudo. Você só precisa confiar que o propósito é suficiente para dar o primeiro passo. E quando você o fizer, você não apenas encontrará clareza, você encontrará a si mesmo. Toda vez que você compromete seus valores, você traz seu futuro eu. E muitas vezes, a traição é sutil, um pequeno aceno para se encaixar, um acordo silencioso para evitar conflitos, um sorriso que esconde sua verdade. Mas a paz que custa sua integridade não é paz de forma alguma. É uma prisão vestida de polidez. Como diz Provérbios 11, versículo 3, a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Sua integridade não é apenas uma característica, é sua bússola. Quando você a abandona, você perde sua direção. Você começa a vagar lentamente, silenciosamente, até que um dia não reconhece a pessoa no espelho. Integridade não é sobre ser impecável, é sobre ser consistente, é sobre combinar suas palavras públicas com seu caminho privado, é ser o mesmo quando os olhos estão sobre você e quando ninguém vê. E mais importante, é ser leal ao caráter do seu futuro eu. Especialmente quando é difícil, especialmente quando te custa. Abraham Lincoln. Durante uma das temporadas mais sombrias da história americana, quando o país estava dividido e a guerra rugia, ele tinha todos os motivos políticos para escolher a popularidade em vez do princípio. Ele poderia ter se curvado aos aplausos, mas não o fez. Ele permaneceu naquilo que era certo, não no que era fácil. Ele liderou com verdade, não com tendência. E por causa disso, sua liderança sobreviveu ao momento. Tornou-se um modelo. O mesmo pode ser dito de você? Quando a pressão aumenta, você mantém seu padrão ou se curva à conveniência? Suas escolhas diárias honram seu núcleo ou estão vendendo sua alma pela ilusão de conforto? A verdade é que você nunca vagará para o respeito. Você nunca tropeçará em um legado. Você não se tornará respeitado por acidente. Você se torna respeitado por escolhas repetidas diariamente, muitas vezes quando ninguém vê, muitas vezes quando ninguém aplaude. Então, pelo que você está se posicionando hoje, quais valores você está se recusando a negociar? Que verdade você está protegendo, mesmo quando é impopular? Seu futuro
eu não te agradecerá por seguir o fluxo para se dar bem. Eles não celebrarão o momento em que você silenciou sua voz para manter a paz. Eles te agradecerão pela posição que você tomou, pela linha que você não cruzou, pelo padrão que você se recusou a abaixar. Cada decisão é um voto, e seus valores estão na cédula. Você está votando pelo seu eu superior ou está lançando cédulas por aprovação e facilidade? Você diz que quer liderar? Então, lidere com integridade. Você diz que quer inspirar? Então, deixe seu caráter falar. Você diz que quer ter sucesso? Então, construa uma fundação que não colapsará sob pressão. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis. Precisa de mais pessoas ancoradas. Ancoradas na verdade, ancoradas na convicção, ancoradas no propósito. Então, haja como a pessoa que você quer ser. Guarde sua integridade como uma coroa, porque ela é o que te dá autoridade, é o que te ganha confiança, é o que separa líderes de seguidores, e no final, quando as multidões desaparecem e o holofote muda, tudo o que restará é seu nome e as escolhas que o moldaram. Que essas escolhas sejam honrosas, que sejam firmes, que sejam um reflexo de quem você realmente é, não de quem o mundo exigiu que você se tornasse. Hoje, escolha o princípio em vez da popularidade, a verdade em vez da tendência, a consistência em vez do compromisso, porque seu destino depende disso. O crescimento sempre exigirá liberação, não apenas o deixar ir de pessoas ou lugares, mas a entrega de versões passadas de si mesmo, o realizador que você uma vez celebrou, a identidade que ganhou aplausos, a mentalidade que te ajudou a sobreviver. Eles podem todos se tornar as barreiras para quem você está destinado a se tornar. Esse é o paradoxo da evolução pessoal. O próprio eu, que te trouxe até aqui, pode não ser aquele que pode te levar até lá. Como diz Isaías 43, versículos 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? A nova coisa de Deus não cabe em molduras antigas. Seu próximo movimento não espera que seu passado alcance. Na verdade, exige que você libere o velho para que possa abraçar o desdobramento. Mas liberar a versão antiga de si mesmo não significa desrespeitá-la. Significa reconhecer que ela serviu sua temporada. Então, deixá-la de lado. Significa honrar quem você foi enquanto escolhe ousadamente quem você está se tornando. Porque se agarrar ao que foi é atrasar o que poderia ser. Charles Darwin. Muito antes de se tornar o pai da biologia evolutiva, ele estava profundamente enraizado no pensamento tradicional. Ele estudou teologia. Ele caminhou dentro dos limites da crença aceita. Mas quando as evidências colidiram com a expectativa, ele enfrentou uma decisão: ficar seguro ou explorar a verdade. Ele escolheu a verdade, e essa escolha custou-lhe o conforto do acordo. Arriscou relacionamentos, reputação e até mesmo sua própria paz interior. Mas também desencadeou uma revolução no pensamento que alterou a ciência para sempre. Sua grandeza não veio de segurar firme quem ele tinha sido. Veio de liberá-lo. E assim, deve você. Que versão de si mesmo você superou, mas ainda está protegendo? Que identidade parece familiar, mas está secretamente te mantendo pequeno? Talvez seja o alto desempenho que sempre diz sim. Talvez seja o cuidador que nunca expressa necessidades. Talvez seja o superpensador que se agarra ao controle. Seja o que for, saiba disso. Seu futuro não pode ser construído em uma fundação de medo. Você não precisa odiar quem você foi, mas deve liberá-lo. Porque o crescimento sempre parece luto. Não porque algo está morrendo, mas porque algo mais profundo está sendo desprendido. O desprendimento do ego, o desprendimento da validação, o desprendimento da armadura antiga que você não precisa mais.
E esse desprendimento é sagrado. É a cerimônia da elevação, o desvelamento do seu eu mais verdadeiro, mas não acontecerá enquanto suas mãos ainda estiverem cheias das estratégias de sobrevivência de ontem. Então, ao que você está se agarrando, que está mantendo seu futuro esperando, é a história que diz: eu só sou valioso quando desempenho? É o relacionamento que confirma seus medos em vez de alimentar sua fé? É a voz que diz: não supere as pessoas ao seu redor? Deixe ir. Eleve-se. Deixe-se evoluir sem culpa, porque a culpa sempre tentará acorrentá-lo a ontem. Mas a graça te convida a se tornar. Seu próximo capítulo não é escrito com a tinta da antiga identidade. É nascido no espaço em branco da rendição. A página onde você para de se esforçar para ser quem você era e começa a permitir quem você realmente é. Então, respire fundo, abra suas mãos, abençoe seu passado e, em seguida, libere-o. Porque o futuro não está esperando por quem você costumava ser. Está esperando por quem você está se tornando. A visão é poderosa. Ela mexe com sua alma, desperta possibilidades e te puxa para o propósito. Mas visão sem estrutura é fantasia. Ela excita o coração, mas falha na mão. Porque o que você não estrutura, você não pode sustentar. E o que você não pode sustentar, você nunca verá realizado. A pessoa que você admira, aquela que parece imparável, não apenas sonha, ela planeja, não apenas espera. Ela agenda, ela trata o tempo como moeda e o investe com precisão, porque entende que o planejamento é a fé em ação. Diz: eu acredito que meu futuro vale a pena preparar. Nikola Tesla, um dos maiores visionários da eletricidade moderna, suas ideias eram revolucionárias, décadas à frente de seu tempo. Mas por trás de cada lampejo de gênio, havia uma estrutura, um ritmo, uma rigorosidade. Tesla seguia horários estritos, pensamento estruturado e disciplinas repetíveis. Sua genialidade não flutuava no caos. Ela prosperava na consistência. Então pergunte-se, honestamente, você estrutura seu dia como alguém que persegue a grandeza ou você improvisa e deseja o melhor? Você deriva pelo tempo reagindo ao que vem ou projeta seu dia para se alinhar com seu destino? Seu calendário é um espelho. Ele reflete o que importa para você. Você pode dizer que valoriza crescimento, disciplina ou impacto. Mas, se seu tempo não é moldado em torno desses valores, seu sonho é apenas conversa. Se seu tempo é desgerenciado, seu sonho também será. Visão. Sem sistemas, cria frustração. Porque seu espírito vê o que é possível, mas seus hábitos não conseguem segurá-lo. É quando as pessoas se esgotam. Elas não falham por sonhar grande demais. Elas falham por estruturar pouco demais. Então, como seria organizar seu dia em torno do seu eu mais elevado, não dos seus desejos mais baixos? Que rituais substituiriam suas distrações? Que blocos de tempo protegeriam seu propósito? Que rotinas se tornariam suas raízes? Imagine isso. Você acorda com intenção. Você conhece suas principais prioridades. Você cria espaço para trabalho profundo, descanso, aprendizado e serviço. Seus hábitos suportam sua vocação. Sua agenda reforça seu padrão. Suas ações não são mais reativas. Elas são proféticas. Elas declaram quem você está se tornando. Isso não é chato. Isso é poder. Porque a disciplina não é uma prisão. É um caminho. A estrutura não é limitação. É libertação. Ela liberta sua mente do caos para que sua visão possa finalmente respirar. Que sistema você poderia colocar em prática hoje que seu futuro eu te agradeceria? Pode ser uma rotina matinal, uma sessão de planejamento semanal, uma hora designada para leitura, oração ou criatividade. Seja o que for, torne-o consistente, torne-o sagrado. Não apenas sonhe, projete. Não apenas espere, implemente.
Dê à sua visão um recipiente. Dê ao seu destino uma agenda diária. Porque a transformação não acontece apenas na inspiração. Acontece na implementação. Essa é a diferença entre aqueles que assistem o futuro chegar e aqueles que o constroem. Então, abra seu planejador, abra seu calendário, abra seus olhos. Sua grandeza não está esperando por mais motivação. Está esperando por mais estrutura. Tire esse sonho da prateleira e coloque-o na sua agenda. Veja-o ganhar vida. Uma hora organizada, um bloco disciplinado, um passo sagrado de cada vez. O mais forte na sala raramente é o mais barulhento. A verdadeira força não é medida pelo volume ou pela bravata. É revelada na capacidade de permanecer calmo quando o caos gira. É a resiliência silenciosa que se mantém erguida enquanto outros se desfazem. Esse tipo de poder é raro e é chamado de disciplina emocional. A disciplina emocional é a armadura secreta dos verdadeiros líderes. Não significa que você sente menos. Significa que você governa mais. Significa que você se recusa a ser escravo de suas emoções e, em vez disso, escolhe ser seu mestre. Como diz Provérbios 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Porque tomar uma cidade sem dominar seu espírito só construirá um império que você não está apto a liderar. O verdadeiro poder não é força, é contenção. É a capacidade de responder em vez de reagir, de respirar em vez de explodir, de esperar quando outros correm, de ver claramente quando outros estão nublados pela raiva ou o pânico. Pense em Mahatma Gandhi, um homem cuja resistência não rugia, ressoava. Ele liderou uma revolução com paz, não com provocação. Ele não suprimiu suas emoções, ele as submeteu a um propósito maior. Sua calma não era falta de fogo, era a direção disciplinada dele. Ele não conquistou por dominação, ele transformou por dignidade. E você? Quando o conflito chega, quando a pressão aumenta, você age como seu futuro eu ou reverte para reações ultrapassadas? Você segura a sala com autoridade calma ou se esforça para provar seu poder? Você possui seu humor ou ele te possui? A verdade é que a emoção não é o inimigo, é informação. Ela mostra onde está sua atenção, onde estão suas feridas e onde seu crescimento é necessário. Mas não é destinada a dirigir, é destinada a informar. O poder não vem de reagir, vem de responder com sabedoria. Reagir é impulsivo, responder é intencional. E a lacuna entre os dois é onde a liderança vive. Então, da próxima vez que a raiva subir ou o medo apertar seu peito, pause, respire. Pergunte-se, como meu eu mais elevado lidaria com este momento? O que a versão futura de mim, a calma, sábia, ancorada, diria ou faria agora? E então, haja de acordo. Não porque é fácil, mas porque é essencial. A disciplina emocional não te torna passivo, ela te torna poderoso. Não significa que você falta, significa que você canaliza. Não embota seu fogo, afia seu foco. Você não foi criado para ser governado por humores passageiros. Você foi construído para liderar a partir de um propósito inabalável. E quando você o faz, você se torna inabalável. Não porque a vida para de tremer, mas porque você para de quebrar. Dominar suas emoções não é sobre supressão, é sobre administração. É escolher a paz em vez do orgulho, a clareza em vez do caos, a missão em vez da satisfação momentânea. Então hoje, pratique essa pausa. Recuse-se a deixar o caos de outra pessoa ditar seu clima. Recuse-se a espelhar a disfunção. Escolha liderá-la. Porque a pessoa mais forte na sala, aquela que muda atmosferas e influencia resultados, não é aquela que grita mais alto. É aquela que permanece ancorada, ouve profundamente, fala sabiamente e se move intencionalmente.
Seja essa pessoa. Você não pode construir uma nova vida com uma linguagem antiga. O vocabulário que moldou seu passado não pode arquitetar seu futuro. As palavras não são apenas sons, são sementes. E o que você fala, você eventualmente vê. Cada frase, cada declaração é um tijolo. Você está construindo uma fortaleza de fé ou uma prisão de medo. Se você constantemente declara dúvida, medo e fracasso, você reforça a mentalidade de quem você era, não de quem você está se tornando. Como diz Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não pensamentos, não intenções, a língua. Suas palavras não são triviais, elas são ferramentas. Sua boca é um espelho refletindo o que seu coração realmente acredita. E a crença é a base de toda transformação. Você pode ter visão, mas se seu vocabulário a contradiz, sua vida também o fará. Porque a linguagem não é neutra, é direcional. Ela te move em direção à mentalidade que você fala mais. Diga, eu não posso vezes suficientes, e eventualmente você não poderá. Diga, eu vou por tempo suficiente, e eventualmente você fará. Pense em Winston Churchill, um homem na sombra da guerra global. Nações colapsando, bombas caindo, medo denso no ar. Mas Churchill não ecoava desespero. Ele declarava destino. Seus discursos não eram apenas patrióticos, eram proféticos. Ele falava de vitória quando o mundo cheirava a fumaça e medo. Não porque ele tinha garantias, mas porque ele tinha visão. Ele entendia que a linguagem lidera, que as palavras criam espaço para a coragem, que as declarações criam recipientes para a crença. Então, como você tem falado sobre si mesmo ultimamente? Você está falando como vítima ou como visionário? Está narrando sua vida como se o melhor estivesse atrás de você ou como se você estivesse apenas começando? Está ensaiando limitação ou profetizando expansão? Suas palavras soam como alguém sobrevivendo ou alguém construindo? Toda vez que você diz, eu simplesmente não sou esse tipo de pessoa, você reforça uma identidade que afirma querer superar? Toda vez que você diz, eu não posso, você assina um contrato com a limitação. Mas toda vez que você diz, eu vou, você desbloqueia a permissão para o poder. Você deve falar para o seu futuro antes de entrar nele. Porque a transformação não começa na linha de chegada. Começa em seus lábios. Suas declarações determinam sua direção e sua consistência determinará seu destino. Então, que novas palavras você deve começar a usar hoje para se alinhar com a pessoa que quer ser? Não algum dia, hoje. Não depois que você se sentir confiante, mas para se tornar confiante. Substitua, estou sobrecarregado, por estou organizando minhas prioridades. Substitua, eu sempre erro, por estou aprendendo a me liderar melhor. Substitua, isso nunca vai mudar, por estou comprometido em crescer, mesmo que seja lento. Fale como alguém que espera vencer. Fale como alguém que está se preparando para a promoção. Fale como alguém que entende que a vida e a morte estão no poder da língua. Você não está fingindo, você está formando. As palavras formam a realidade. E se você quer uma nova realidade, precisa de um novo vocabulário. Então, hoje pause, ouça. Audite sua linguagem. Suas palavras estão apoiando seu futuro ou sabotando-o? Então, faça a mudança. Fale vida. Fale possibilidade. Fale progresso. Porque suas palavras não são apenas ondas sonoras, são sementes espirituais. E o que você semeia, você eventualmente colherá. Comece a construir sua nova vida, uma palavra de cada vez. O ambiente certo pode fazer ou quebrar sua evolução. Você não pode cultivar sequoias em desertos e você não pode agir como a melhor versão de si mesmo em solo tóxico. Toda grande transformação exige um cenário que a sustente. Uma estufa
nutre mudas delicadas até que estejam fortes o suficiente para enfrentar o selvagem. Da mesma forma, seus arredores devem ser férteis o suficiente para nutrir seu tornar-se. No entanto, muitos permanecem atrofiados, não por falta de esforço, mas porque estão enraizados em lugares que os drenam, lugares cheios de céticos, distrações e vozes que ecoam velhas limitações. A Escritura nos adverte claramente em 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Nem todo mal vem com um estrondo alto. Alguns vêm em erosão sutil. Um pequeno compromisso aqui, um sonho adiado ali. Você se torna quem você está ao redor. Não de uma vez, mas gota a gota. Leonardo da Vinci. Sua genialidade não floresceu no isolamento. Floresceu entre visionários semelhantes nos centros criativos de Florença e Milão. Cercado por artistas, cientistas, filósofos e patronos que exigiam excelência. Sua mente foi regada por desafio, colaboração e inspiração. Sua genialidade teria emergido tão brilhantemente nas sombras da mediocridade? Duvidoso? Então, pergunte-se, quem está regando seu potencial e quem está envenenando-o? Suas conversas são sobre problemas ou possibilidades? Seus amigos celebram seu crescimento ou temem sua mudança? Você está sendo chamado a subir mais alto ou mantido confortável? O conforto nem sempre é seguro. Às vezes, o lugar mais perigoso para estar é perto daqueles que aceitam seu passado, mas rejeitam seu futuro. Eles sorriem, mas sabotam. Eles riem, mas limitam. E embora não tenham a intenção de prejudicar, sua presença ainda pode impedir o crescimento. O solo que você escolhe determina o fruto que você colhe. Se você quer crescer mais alto, deve se plantar mais fundo em lugares de verdade, desafio e encorajamento. Avalie seu ambiente atual. Pode o que não serve mais. Desenraize do que sufoca silenciosamente sua ambição. Então, replante-se onde a grandeza é o padrão, não a exceção. Porque sua evolução não é apenas sobre esforço, é sobre atmosfera. A semente do seu destino não pode prosperar no clima errado. Então, proteja seu terreno, guarde seus portões e cerque-se de pessoas que falam com seu potencial mais do que com seu passado. Pessoas que veem suas asas, mesmo quando você ainda se sente preso ao chão. Seu futuro não está esperando por mais esforço. Está esperando por um solo melhor. Escolha sabiamente. Você não pode manter o que não protege. E a maioria das pessoas trata sua energia como se fosse infinita, despejando-a em distrações, dramas e ruídos digitais. Mas seu futuro, exige foco, como um laser indiviso. Vivemos em uma era que glorifica o ocupado, mas mata o propósito. Opiniões abafam o pensamento original. E a atenção, a moeda da conquista, é muitas vezes desperdiçada em coisas que não oferecem retorno. No entanto, o segredo para a maestria não está em fazer mais, mas em fazer menos do que não importa. Como diz Mateus 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sua atenção é uma forma de tesouro. Ela revela seus valores, ela constrói seus hábitos, ela mapeia sua direção. Então, se você quer saber seu futuro, olhe para seu foco. Marie Curie oferece um exemplo poderoso. Imersa em pesquisas radioativas, ela não se distraía com aplausos ou status. Ela trabalhava em silêncio, alimentada pela obsessão pela descoberta, não pela aprovação. E essa devoção obstinada deu à luz avanços que o mundo ainda se beneficia hoje. Seu poder não estava em estar em todos os lugares. Estava em estar profundamente presente, ferozmente focada. Agora pergunto a você, você está guardando seu tempo como se ele importasse ou está doando sua atenção para o que bate primeiro? A verdadeira transformação
exige que você proteja o que te constrói. Isso significa fechar abas, ignorar fofocas, desligar o que te tenta encolher. A maioria dos ruídos não é maliciosa, apenas desalinhada. Mas cada desalinhamento é um vazamento de energia, e cada vazamento rouba do seu futuro. Você não pode manifestar clareza a partir de uma mente desordenada. Você não pode executar visão com mãos espalhadas. Que vazamentos de energia precisam ser selados? Que conversas, hábitos ou desvios digitais estão roubando seu ímpeto? Às vezes não é falta de motivação, é falta de limites. Diga não com mais frequência. Não porque você é egoísta, mas porque sua visão é sagrada. Nem tudo merece um assento à sua mesa. Proteja seu espaço, sua agenda, seu espírito. Porque uma vez que você dá isso, é difícil recuperar. Silencie o desnecessário. Mate as distrações de fome. Deixe a solidão te afiar. Porque a grandeza exige margem. E a margem só aparece quando o ruído desaparece. Agir como seu futuro, significa viver agora com intencionalidade. Significa filtrar suas ações através de uma lente mais alta. Antes de dizer sim, pergunte: isso alimenta meu futuro ou apenas entretém meu presente? Seu futuro não está espalhado, ele está focado, não fazendo tudo freneticamente, mas fazendo fielmente o que importa. Então, torne-se essa pessoa hoje. Proteja sua atenção, guarde sua energia, construa seu futuro, dirigindo seu agora. A razão pela qual muitas pessoas nunca se transformam é porque tratam a identidade como um substantivo, quando ela é, na verdade, um verbo. Você não ganha confiança, disciplina ou excelência. Você as faz repetidamente até que se tornem você. A transformação não é um momento, é um movimento. Um construído na repetição, no movimento. A identidade não é encontrada, é formada. Formada nas fogueiras da rotina, nos lugares escondidos, onde nenhum aplauso é dado, onde nenhum holofote brilha, mas onde o caráter é esculpido, uma decisão de cada vez. Como diz Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. Essa é a fórmula. Não glamour, não sorte, mas garra. Fazer o bem, fazer o certo, fazer de novo. Louis Pasteur. Hoje, ele é um titã da ciência. Seu nome gravado na história por descobertas que salvaram milhões. Mas o que poucos lembram é quantas vezes ele falhou. Quantas vezes ele voltou ao laboratório, sem se deter pelo silêncio. Sua genialidade não nasceu do gênio. Nasceu da obstinação, da recusa em desistir, do compromisso de continuar fazendo. É assim que a identidade é construída. Não pensando sobre quem você quer ser, mas fazendo o que essa pessoa faria. Mesmo quando é inconveniente, mesmo quando ninguém aplaude. Especialmente então. Então pergunte-se: você está fazendo quem você quer ser? Ou apenas sonhando com isso? Você diz que quer ser disciplinado. Está configurando o alarme? Está aparecendo quando é difícil? Você diz que quer ser confiante. Está falando com coragem ou esperando até se sentir pronto? A verdade é que a confiança não chegará como um pacote. Não é enviada da noite para o dia. É forjada na repetição, construída como um músculo. Uma repetição de cada vez, um ato de cada vez, até que um dia, sem nem perceber, você perceberá que é isso. A pessoa que você admira não está esperando por permissão. Ela está praticando seus valores, praticando sua missão, vivendo como se seu futuro dependesse das decisões de hoje, porque depende. Então, pare de perseguir a identidade como um prêmio a ser ganho. Comece a tratá-la como um estilo de vida a ser vivido. Escolha-a, haja-a, repita-a. Porque cada escolha que você faz é um voto para a pessoa que você está se tornando. E quando você acumula esses votos, dia após dia,
ação após ação, a identidade não é mais algo que você almeja, é algo que você é. A mensagem deste vídeo é um convite poderoso para que cada um de nós desperte, haja e se torne a versão mais elevada de si mesmo. Ao refletir sobre as palavras inspiradoras de Napoleon Hill e as histórias de figuras como Florence Nightingale, Eleanor Roosevelt, Harriet Tubman e tantos outros, percebemos que o sucesso não é um acidente, mas uma construção diária, feita de escolhas conscientes, disciplina silenciosa e fé inabalável. No contexto brasileiro, onde a resiliência é parte do nosso DNA, seja enfrentando desafios econômicos, desigualdades sociais ou as vibrantes lutas do dia a dia, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em uma cultura que celebra o calor humano, a superação e a busca por uma vida melhor, mas também enfrentamos tentações de procrastinação, distrações digitais e o peso de velhas identidades que nos mantêm presos ao passado. O que este vídeo nos ensina é que o caminho para a grandeza não está em esperar por condições perfeitas, mas em agir com coragem, mesmo quando o medo sussurra mais alto. Cada passo, por menor que seja, é um voto para o futuro que desejamos. No Brasil, onde a esperança e a garra caminham juntas, isso significa transformar sonhos em planos, substituir reclamações por ações e escolher o crescimento em vez do conforto, mesmo em meio às adversidades. A primeira lição que podemos aplicar é a importância de viver com intencionalidade. No Brasil, muitas vezes somos movidos pela paixão e pela espontaneidade, mas o vídeo nos lembra que a verdadeira transformação exige estrutura. Assim como o carnaval exige meses de planejamento para brilhar, nossa vida precisa de rotinas que sustentem nossos sonhos. Comece pequeno. Reserve 30 minutos diários para ler, planejar ou meditar sobre seus objetivos. Crie um calendário que reflita suas prioridades, como fazemos ao organizar uma festa de família ou um churrasco com amigos. Pergunte-se: minhas ações diárias estão construindo o futuro que quero? Se a resposta for não, ajuste. Diga não às distrações, como passar horas nas redes sociais, e sim ao que te aproxima do seu propósito. Essa disciplina não é sobre rigidez, mas sobre liberdade. Liberdade para viver uma vida que reflete quem você realmente é. Outra lição poderosa é a necessidade de liberar o passado. No Brasil, onde valorizamos laços familiares e memórias, às vezes, nos agarramos a identidades que não servem mais. Talvez seja o papel de sempre agradar os outros, comum em nossa cultura calorosa, ou a crença de que não sou esse tipo de pessoa. Harriet Tubman nos ensina que para subir, precisamos deixar de lado quem éramos. Isso pode significar encerrar relacionamentos tóxicos, desafiar crenças limitantes ou até mesmo abandonar a necessidade de aprovação alheia. Em um país onde a comunidade é tudo, isso exige coragem para priorizar seu crescimento sem culpa. Diga a si mesmo: eu sou maior que minhas velhas histórias. Esse ato de liberação é como limpar a casa antes de uma festa. Você abre espaço para o novo. A disciplina emocional também é uma lição essencial. No Brasil, somos conhecidos por nossa expressividade, mas o vídeo nos desafia a canalizar essas emoções para um propósito maior, como Gandhi fez. Quando a pressão chegar, seja no trânsito caótico de São Paulo, nas filas do SUS ou nas incertezas do trabalho, pause, respire e pergunte: como minha melhor versão responderia? Essa pausa pode transformar conflitos em oportunidades de liderança. Em nossa cultura, onde o jeitinho brasileiro muitas vezes busca soluções rápidas, a disciplina emocional nos ensina a responder com sabedoria, não com impulsos, construindo relacionamentos mais fortes e uma vida mais centrada. Por fim, a crença em si mesmo
é o fundamento de tudo. No Brasil, onde a fé, seja religiosa, espiritual ou na própria resiliência, é um pilar, acreditar na inevitabilidade do seu sucesso é revolucionário. Helen Keller nos mostra que a crença não depende de circunstâncias perfeitas. Ela é uma escolha. Em um país onde enfrentamos desigualdades e desafios diários, acreditar que já está escrito é um ato de resistência. Fale como se já tivesse vencido. Haja como se seu futuro já estivesse aqui. Substitua "não posso" por "vou aprender". Essa mentalidade não é arrogância, é a fé que move montanhas, tão familiar em nossas igrejas, terreiros e corações brasileiros. Para aplicar essas lições, comece hoje. Escolha uma ação concreta, escreva um objetivo claro, organize sua semana, tenha uma conversa difícil ou simplesmente diga não a algo que não te serve. No Brasil, onde o amanhã às vezes parece incerto, cada pequeno passo é uma vitória. Como dizemos no futebol, joga com raça, coloque paixão, mas também estratégia. Alimente seu fogo com hábitos consistentes. Cerque-se de pessoas que te elevam, como uma roda de samba que vibra na mesma energia, e proteja sua energia como protegemos nossa alegria em um domingo de sol. Sua transformação não é um sonho distante, é uma construção diária, feita de escolhas que ecoam quem você nasceu para ser. Agora quero te convidar a fazer parte dessa jornada de crescimento. Se este vídeo te inspirou, como inspira tantos brasileiros que buscam superar desafios com garra e fé, clique no botão de like para mostrar que você está comprometido com sua transformação. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou aquela pessoa que precisa de um empurrão para agir. No Brasil, compartilhar é cuidar. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que vão te ajudar a construir seu futuro e deixe um comentário abaixo. Qual ação você vai tomar hoje para se tornar sua melhor versão? Sua história pode inspirar outros, assim como as histórias deste vídeo inspiraram você. Vamos juntos, com a energia vibrante do Brasil, construir um futuro que não apenas sonhamos, mas vivemos.